Bem-vindo de volta. É um grande privilégio receber hoje Yanis Varoufakis, ex-ministro das Finanças da Grécia, professor e fundador do DiEM25, o movimento Democracia na Europa. Obrigado por estar conosco. Eu estava ansioso para conversar com você sobre o novo plano de paz de Trump, que muitas pessoas interpretam como uma tentativa de deixar de lado e substituir as Nações Unidas e o próprio direito internacional. Você se referiu ao plano de paz de Trump como uma abominação. Por que você o considera tão perigoso? Eu não vejo isso apenas como perigoso. Acho que os historiadores do futuro vão se lembrar de 17 de novembro de 2025, quando a Resolução 142803 do Conselho de Segurança aprovou o Conselho da Paz, tendo Donald Trump como proprietário e presidente. Essa aprovação pelo Conselho de Segurança, acredito, ficará registrada na história como o fim das Nações Unidas. Essencialmente, as Nações Unidas se aboliram por meio dessa resolução. Na época, você deve se lembrar, apenas 2 países se abstiveram no Conselho de Segurança: China e Rússia. Tenho que dizer que fiquei irritado por eles terem feito isso. Mas, por outro lado, quando ouvi seus argumentos, pensei que, infelizmente, eles podiam ter razão. Mas o motivo pelo qual estou dizendo que isso abole as Nações Unidas, Glenn, é porque, pensando bem, essencialmente o que isso faz é um reconhecimento do fim da história. Não nos termos de Francis Fukuyama, mas em termos do fim da história no que diz respeito ao conflito israelense-palestino. Você deve se lembrar, e tenho certeza de que nosso público sabe disso muito bem, que o Conselho de Segurança das Nações Unidas vem fazendo declarações a cada poucos meses, todos os anos, o tempo todo, algum esforço para manter nos trilhos o processo de paz, ou o que quer que reste do processo de paz, entre os dois lados, o lado israelense e o lado palestino. E as Nações Unidas têm essa tática, ou, digamos, é uma memória institucional, não uma tática, uma memória institucional, segundo a qual cada resolução segue as resoluções anteriores. Então, se você acompanhar a história do envolvimento das Nações Unidas com a questão da Palestina, verá que há uma continuidade. Ela começa com o reconhecimento de 2 estados paralelos, Israel e um estado palestino. Um deles foi inaugurado, o outro, nunca. E então prossegue com resoluções após cada batalha travada, cada derrota do povo palestino. O que a resolução de 17 de novembro fez foi aceitar o Conselho da Paz como o próximo passo nesse processo. Mas também denunciou toda essa história. Essencialmente, foi um sucesso notável de Donald Trump ao intervir e salvar a pele de Benjamin Netanyahu, porque você deve se lembrar de que antes dessa resolução, antes do cessar-fogo, o chamado cessar-fogo, porque não há cessar-fogo. Quero dizer, os palestinos estão sendo mortos e passando fome até a morte diariamente, nesse exato momento. O que o chamado cessar-fogo e a resolução do Conselho de Segurança fizeram foi essencialmente salvar Netanyahu de uma grande derrota propagandística. Você deve se lembrar de que 4 grandes países, potências médias, Canadá, Austrália, Reino Unido e França, reconheceram o Estado da Palestina. Foi um reconhecimento muito hipócrita, porque, se eles realmente quisessem fazer algo para concretizar o Estado palestino, que reconheceram de forma tão hipócrita, teriam parado de armar Israel, teriam imposto um embargo a Israel, teriam feito todas as coisas que o movimento BDS diz que deveriam fazer, mas nunca fizeram. Ainda assim, foi uma grande derrota para Netanyahu. Trump intervém, impõe esse cessar-fogo e introduz a ideia de um Conselho da Paz que ficará totalmente fora do direito internacional, totalmente fora da história das terras palestinas ocupadas como terras ocupadas, e na prática reinicia o relógio, como se estivéssemos voltando a 1945, 48 ou talvez até antes disso. Isso salvou Netanyahu porque, convenhamos, a Corte Internacional de Justiça,
em junho de 2024, havia declarado claramente que Israel estava violando o direito internacional e ordenado que Israel se retirasse de Jerusalém Oriental, da Cisjordânia e de Gaza. Havia condenação internacional do genocídio. O Tribunal Penal Internacional havia indiciado Netanyahu e seu ex-ministro da Defesa como criminosos de guerra. E com essa resolução, o Conselho de Segurança das Nações Unidas efetivamente anulou tudo isso. E voltamos a uma situação, Glenn, e este é o ponto principal que quero destacar, em que Gaza não pertence mais aos palestinos. Não há palestinos na resolução. Eles não existem. É como se fosse terra nullius, uma terra vazia. E menciono esse termo de forma muito deliberada, porque terra nullius era o termo jurídico que as potências coloniais europeias usavam há um século, ou mais de 2 séculos, para justificar a colonização de várias terras ao redor do mundo. Da Austrália e Nova Zelândia, ao Quênia, à África do Sul e assim por diante. A primeira coisa que os colonizadores europeus faziam era declarar que a terra não tinha povo, nem história, nem proprietários. Isso está fora do direito internacional. É como, sabe, ir para um asteroide entre Júpiter e, sei lá, algum outro planeta. E veja o fato de as Nações Unidas reconhecerem isso e reconhecerem que haverá uma corporação, uma empresa privada, que terá como presidente vitalício um homem, não um presidente, não um representante do povo, mas um homem chamado Donald J. Trump. E ele não tem absolutamente nenhuma obrigação. Ele não responde ao Conselho, não responde às Nações Unidas, nem mesmo responde ao Congresso dos Estados Unidos da América. Ele simplesmente precisa apresentar um relatório a cada 6 meses às Nações Unidas, se quiser. Nem é um relatório que precise ser aprovado ou algo do tipo. Então, essencialmente, as Nações Unidas se anularam quando aprovaram aquela resolução em 17 de novembro de 2025. E é assim que vou concluir minha longa resposta. Peço desculpas por me alongar tanto, mas estou furioso com tudo isso. Porque os franceses e os britânicos, que supostamente haviam reconhecido o Estado da Palestina, incluindo Gaza, apenas algumas semanas antes, por que aceitaram isso? Bem, aceitaram porque para eles isso era algo que dizia respeito a pessoas de pele morena no Oriente Médio. Não dizia respeito a eles. Agora eles sabem melhor. Sabem que o Conselho da Paz não trata apenas da Palestina. Não se trata de Gaza. Agora o Conselho da Paz trata de tudo. E veja, você tem todos esses vilões de filmes do 007 que Trump reuniu, cercando-se deles. E ele está falando sobre a Groenlândia. Amanhã ele vai falar sobre o Canadá. E veja, agora as galinhas estão voltando para o galinheiro, por assim dizer. E você tem pessoas como Mark Carney, o primeiro-ministro liberal do Canadá, fazendo um discurso muito interessante em Davos recentemente, dizendo: "Meu Deus, este é o fim do mundo como o conhecíamos." Bem, seus idiotas, vocês causaram isso ao aprovar uma resolução das Nações Unidas que, na prática, anula as próprias Nações Unidas, anula o direito internacional e anula o seu direito de existir. Bem, eu me lembro quando Trump propôs pela primeira vez limpar etnicamente toda a população de Gaza, fazer com que os Estados Unidos assumissem o controle da região e criar essa Riviera do Oriente Médio. Para ser honesto, na época, interpretei isso como um esforço para abalar o status quo e criar alguma margem de manobra. Mas também achei que seria algo um pouco limitado. Só que isso, como você disse, é algo muito maior. Quero dizer, novamente, não levei isso ao pé da letra, porque o que ele diz e o que ele faz são duas coisas muito diferentes. Mas acho que abrimos a caixa de Pandora com essa. Outro aspecto de tudo isso é o que você já mencionou, que se trata de uma corporação privada, e até os membros precisam investir $1 bilhão. Como você entende essa ideia de privatização do direito internacional, ou de unir todos esses interesses comerciais com coerção e, sim,
essencialmente com a lei? Porque isso, bem, não é inédito, mas ainda assim, para onde isso está indo? Sabe o que me surpreende, Glenn? You know what surprises me, Glenn? What surprises me is that people are surprised. O que me surpreende é que as pessoas estejam surpresas, porque veja, eu sempre segui uma estratégia muito simples, uma forma muito simples de pensar. Eu levo a sério o que os vilões dizem. Então veja, Donald Trump, talvez ele não seja o teórico mais coerente ou eloquente da história do universo, mas ele tem pessoas ao seu redor que são. Se você já ouviu Peter Thiel falar com os vários senhores da tecnologia que ele reuniu em torno de si, eles têm uma visão muito clara do futuro. O futuro deles é a substituição do Estado pelas Perrys. Eles sobre cidades livres e não se referem a liberdades. In terms of freedom of the citizens, they mean it in terms of cities that Eles querem dizer isso em termos de cidades que pertencem a corporações, onde o conselho, os membros do conselho da corporação, são livres para fazer o que quiserem com a cidade. Eles foram a Honduras, cortaram um pedaço do país e o transformaram em um mini-estado corporativo. E é isso que eles querem fazer. Eles querem converter nossas cidades. Eles querem converter nossos estados. Eles querem converter Gaza, a Groenlândia. Amanhã será o Canadá, talvez o meu país. Bem, o meu país já foi tomado por corporações depois de 2015. É totalmente coerente com a filosofia política deles, muito específica e claramente declarada. Então, como eu disse, só me surpreende que as pessoas estejam surpresas. E você mencionou o fato de que isso não é algo sem precedentes. Agora, se olharmos para a história do colonialismo, ele não começa com os estados, começa com as corporações. Foram a Companhia Holandesa das Índias Orientais e a Companhia Britânica das Índias Orientais que conquistaram a Ásia, e corporações semelhantes conquistaram a África. As pessoas dizem, e você mencionou isso, meu Deus, ele está pedindo que as pessoas contribuam com $1 bilhão para serem, você sabe, membros legítimos do Conselho da Paz. Members of the Board of Peace. Well, isn't that how the East India Company was created? Bem, não foi assim que a Companhia das Índias Orientais foi criada. Empresários se reuniram em um tipo de construção com telhado de palha em Londres por volta de 1599, se a memória não me falha. Todos contribuíram e se tornaram acionistas. E não apenas acionistas, mas as ações também podiam ser negociadas. E lá foram eles. Ocupavam e tomavam a Índia, depois a Indonésia e, em seguida, partes do Sudeste Asiático. Em certo momento, a Companhia das Índias Orientais tinha 200.000 soldados sob seu comando. Só mais tarde ela foi nacionalizada quando enfrentou dificuldades financeiras. Um resgate estatal, ou melhor, um resgate pela coroa. It was a state bailout or a crown bailout, and that's how the British Empire, begun. E foi assim que o Império Britânico, você sabe, começou. Então é isso que ele quer. É assim que Peter Thiel e os vários pensadores, tecnocratas e senhores da tecnologia ao seu redor imaginam que o mundo seja agora. Isso não é nada surpreendente. Vou te dizer o que é surpreendente. Bem, talvez não tão surpreendente assim, mas ainda mais surpreendente é que o resto do mundo tenha concordado com isso. Os britânicos concordaram, os franceses concordaram, todos os países árabes concordaram. A Turquia, que apoiou o Hamas em grande medida, concordou. O Catar, que tinha líderes do Hamas em seu território, também concordou. Houve países como o Egito e a Argélia elogiando Donald Trump, chamando-o de homem da paz, certo? E claro, havia os europeus que pensavam, bem, por que deveríamos nos importar? Como eu disse antes, isso é sobre os palestinos. Não é sobre os palestinos, é sobre vocês também. Então, a única ponta de esperança que vejo nesse desastre para o mundo e para a humanidade é que os centristas, que sabem, um pouco como na República de Weimar, Hindenburg, entregaram a chancelaria da Alemanha a Hitler, achando que poderiam controlá-lo. E veja o que aconteceu com aqueles liberais que tinham mais medo da esquerda do que dos nazistas. No fim, acabaram no mesmo campo de prisioneiros que eles. Então é apenas uma pequena ponta de esperança. A catástrofe ainda está entre nós.
Acho que esse é um ótimo ponto. Bem, eventualmente isso vai chegar até você também. E acho que isso ficou evidente numa mensagem que Macron enviou a Trump, a qual Trump depois publicou, essa mensagem privada em sua rede Truth Social. Macron aparentemente escreveu para ele dizendo: "Olha, estamos totalmente com você. Você está fazendo grandes coisas na Síria e no Irã. Estamos completamente do seu lado, mas apenas deixe a Groenlândia em paz." Essa suposição de que, se apenas o apoiarmos, se o respaldarmos no que ele possa estar fazendo em outras partes do mundo, talvez ele nos deixe em paz. Mas acho que estamos apenas alimentando e fortalecendo esse monstro que, como você disse, vai sair do nosso controle. Mas o que isso significa para... Bem, eu ia perguntar como você espera que Wall Street, o complexo militar industrial e as grandes empresas de tecnologia reajam a algo assim. Eles apoiariam isso? Porque, no geral, há uma tendência no capitalismo de haver essa concentração de riqueza a ponto de a democracia deixar de funcionar. Quer dizer, não são apenas os opositores da democracia liberal, do capitalismo, que sugerem isso, mas até mesmo os capitalistas liberais. Capitalistas clássicos como David Ricardo observaram em seus trabalhos que a cada nova inovação tecnológica, o capitalismo concentraria mais poder no capital em vez do trabalho, e isso distorceria toda a relação. Mas você vê isso nesse contexto, de que agora teremos corporações começando a substituir nações inteiras? Sim. Bem, como eu disse antes, as corporações iniciaram um processo de imperialismo. E veja, militarismo, corporativismo e imperialismo andaram de mãos dadas. Em certo momento, quando as corporações, assim como quando Wall Street quebrou em 2008, foram essencialmente nacionalizadas, basicamente resgatadas. Seus prejuízos foram repassados ao Estado. Foi exatamente isso que aconteceu décadas atrás. E agora que se reergueram, estão retomando o controle dos estados novamente. Então você me perguntou, qual será a resposta do complexo militar industrial, das Big Techs e de Wall Street? Deixe-me responder uma de cada vez. Quem está adorando isso é a Big Tech, porque veja bem, eu escrevi um livro há alguns anos chamado Tecnofeudalismo, no qual argumento que surgiu uma nova forma de capital, que vive em nossos celulares. Chama-se capital em nuvem. Ele não produz nada, exceto o poder de controlar diretamente nossas mentes e, por meio disso, acumular formas específicas de renda nos bolsos das Big Techs. E esse capital em nuvem, nos últimos anos, especialmente depois da guerra na Ucrânia e do genocídio em Gaza, tem se fundido com o complexo militar industrial, porque agora temos drones autônomos com inteligência artificial. Temos software da Palantir rodando nos servidores da Amazon Web Services, Google e Microsoft. Esses programas foram treinados em Gaza e estão sendo treinados na Ucrânia. E então o resultado desse treinamento é um software que é vendido, por exemplo, ao Serviço Nacional de Saúde da Grã-Bretanha. Assim, há a privatização do Serviço Nacional de Saúde pelo capital de nuvem americano, treinado nos campos de extermínio de Gaza. Como eu disse, as Big Techs estão adorando isso, e é por isso que pessoas como Jeff Bezos, Mark Zuckerberg e até Elon Musk, que não gostava, até desprezava Donald Trump, agora o cercaram. E eles estão, sabe, tratando-o, olhando para ele como seu grande benfeitor. E a outra dimensão que explica o entusiasmo das Big Techs por Donald Trump, o Genius Act, de abril passado, que ele aprovou no Senado e na Câmara dos Representantes. Essencialmente, ele está legitimando a privatização do dólar por meio das Big Techs, através de empresas como a Tether. E agora, sabe, você vai ter o Google, a Apple e outras emitindo suas próprias stablecoins. Essas são criptomoedas, mas não tem nada a ver, digamos, com o Bitcoin, que é um pouco anárquico. Não, essas são criptomoedas denominadas em dólares americanos. E isso está acontecendo. Essencialmente, estamos voltando ao século XIX, quando os bancos privados tinham a capacidade de cunhar dólares,
uma capacidade que mais tarde foi assumida e monopolizada pelo Fed. E o Fed teve suas asas cortadas. Então as Big Techs adoram tudo isso. Elas adoram a fixação do dólar, adoram o que está acontecendo na Palestina, adoram o que está acontecendo com as stablecoins e a privatização do dólar. O complexo militar industrial está um pouco mais preocupado. Quero dizer, eles gostam de guerra, gostam dessas intervenções, gostam do fato de estarem vendendo enormes quantidades de armas para a Ucrânia com dinheiro europeu. Mais recentemente, Israel está consumindo suas bombas de 10 mil ou 20 mil libras como se fossem confete. 10,000, 20,000 pound bombs like confetti. They love that. They are a little bit worried that Eles adoram isso. Estão um pouco preocupados que empresas como a Palantir, as grandes empresas de tecnologia, as máquinas de guerra tecnofeudais, como eu as chamo, estejam, meio que competindo com elas. Estão um pouco preocupados com isso. Mas acho que dos 3 conglomerados que você mencionou na sua pergunta, Wall Street, acho que são eles que estão mais preocupados com Donald Trump. E estão preocupados porque, como eu disse com o Genius Act, ele está na prática reduzindo as rendas financeiras deles em favor das grandes empresas de tecnologia, Tether, stablecoins e assim por diante. Eles vão tentar se juntar a elas. O JP Morgan, por exemplo, está prestes a emitir sua própria stablecoin, mas estão preocupados. Então, quando você vê que Donald Trump está brigando por quem vai controlar o Fed, ele está tentando cortar as asas do presidente do Fed e também limitar os poderes do Fed por meio de legislações como o Genius Act. Isso acontece porque o Fed pertence aos grandes bancos, os bancos de Wall Street, e eles não querem ter que competir com o Vale do Silício, com a Costa Oeste. Mas ainda assim, está claro para mim que, pelo menos até agora, Donald Trump consegue dominar esses 3, Wall Street, as Big Techs e o complexo militar industrial. E eles estão alinhados com o que ele está fazendo com o Conselho da Paz e com a dissolução, essencialmente, das Nações Unidas, transformando as Nações Unidas, na prática, no que foi a Liga das Nações, uma casca vazia. Toda essa dissolução das Nações Unidas, parece que isso começou há mais de, pelo menos 30 anos. Você mencionou antes o primeiro-ministro do Canadá e seus comentários em Davos, e achei isso interessante, porque ele mais ou menos chamou a chamada ordem internacional baseada em regras de uma fraude. Concordo com esse sentimento. Porque se voltarmos a Kosovo, foi quando começamos a dizer, não era legal, mas era legítimo. A suposição era de que a legitimidade se baseava em justificativas liberais, democráticas ou humanitárias. Em outras palavras, o que dissemos foi, o direito internacional é supremo. No entanto, como somos os campeões da democracia liberal, podemos invocar os direitos humanos e a democracia para nos dar o direito de sermos isentos. Não os chineses, nem os russos ou outros. Apenas nós. É meio que a prerrogativa exclusiva do Ocidente político. Então, isso se tornou uma ordem hegemônica, até certo ponto. O que achei interessante no primeiro-ministro canadense é que ele meio que reconheceu que sim, havia uma política muito seletiva. E, novamente, o denominador comum não eram os direitos humanos, mas o poder do Ocidente político. Então ele parece perceber que não devemos apenas olhar para o que Trump está fazendo agora, mas para o contexto mais amplo. Enquanto isso, os europeus realmente se curvam a Trump aqui. It's not having seen fazer o que os Mangstad. De fato, se você olhar apenas para 2025, o que eles apoiaram em Gaza, os ataques ao Irã, eles não mencionaram o bombardeio dos Estados Unidos na Nigéria, mas também sua participação no Iêmen e, claro, a instalação desse governo horrível na Síria. Então não parece que eles queiram voltar ao direito internacional, mas sim retornar a essa ordem internacional baseada em regras, em que o Ocidente político é a entidade que se isenta da lei. Ou seja, os europeus só querem estar dentro dessa construção hegemônica. Eles não querem ficar de fora. É isso que diferencia os europeus dos canadenses agora? Não, acho que não. Eu acho
Veja, o discurso do Mark Carney foi muito interessante, muito bem escrito e bem apresentado. E como você disse, ele realmente disse coisas que nenhum centrista liberal havia dito até agora. Mas no fim das contas, não vejo muita diferença entre ele, entre o Canadá, a Grã-Bretanha ou a França. A hipocrisia transborda de cada poro de seus corpos, incluindo o Mark Carney. Sabe, por outro motivo, nada a ver com essa conversa entre você e eu. Pouco antes de nos conectarmos, eu estava fazendo anotações, lendo com muito cuidado pela segunda vez o discurso do Mark Carney, e estava fazendo algumas anotações. Se me permite, gostaria de ler algo que escrevi aqui. Sabe, ele diz que, como dissemos, ele afirma que as regras, a ordem internacional baseada em regras, eram falsas, ou quase falsas, ou parcialmente falsas. Isso é algo importante. Aliás, a BBC nunca noticiou essa parte do discurso de Mark Carney. Ok, só coloque um asterisco aí. Mas então ele continua e diz que pelo menos a hegemonia americana ajudou a fornecer bens públicos, e é por isso que foi tolerada pelo Canadá, pela Europa e assim por diante. Então ele explica quais eram esses bens públicos. Ele diz, rotas marítimas abertas. Sério? Pergunte aos cubanos, eles já tiveram rotas marítimas abertas? Depois ele diz um sistema financeiro estável. O quê? Ele se esqueceu de 2008? Esqueceu das armas de destruição financeira em massa, que não foram uma aberração? Eles faziam parte integrante dessa ordem internacional baseada em regras, seja lá o que for, uma ordem baseada em regras. Todo o chamado consenso de Washington foi construído sobre a financiarização. Então, dizer que os americanos estavam nos oferecendo bens públicos, incluindo um sistema financeiro estável, a única coisa que o sistema financeiro não era, antes de 2008 ou de 2015-16, quando Trump apareceu, era estável, era um desequilíbrio totalmente instável. E então ele continua dizendo segurança coletiva. Sério? Ele já conversou com iraquianos ou afegãos? Milhões de mortos. E os líbios? Eles destruíram aquele país. Ok, havia um tirano lá, o Sr. Gaddafi. E o que aconteceu depois que a ordem internacional baseada em regras bombardeou a Líbia? Eles simplesmente destruíram o lugar. Não existe mais um país chamado Líbia. E também, em apoio a um marco para a resolução de disputas. Sério? O que aconteceu com a Palestina durante a ordem internacional baseada em regras? Que tipo de disputas foram resolvidas lá? O genocídio, a limpeza étnica, o estado de apartheid, sabe? Foram efetivamente erguidos sob essa ordem internacional baseada em regras. Então veja, até o grande discurso de Mark Carney está repleto de hipocrisia. E o que ele está propondo fazer? Ele quer formar uma nova aliança entre potências médias, com a Alemanha, com a França e com o Reino Unido. Germany and with France and with Britain. Well, if you really want to do that, bem, se você realmente quer fazer isso, comece com um processo de paz para a Ucrânia. Onde está o seu processo de paz para a Ucrânia? Uma alternativa, sabe? Uma substituição para o que Trump e Putin estão fazendo? Nada. A única ideia que eles têm sobre a Ucrânia é que devem encontrar mais armas para a Ucrânia, continuar matando ucranianos e russos, nessa repetição da Primeira Guerra Mundial, com drones que matam milhares de pessoas sem nenhuma resolução à vista. E quanto à proposta do Sr. Carney sobre a Palestina? O que ele está propondo sobre a Palestina? Nada. Sabe, ele vai recuar. Ele fez um ótimo discurso. Ele será lembrado por um ótimo discurso que descreveu a situação de forma razoavelmente boa, mas que não ofereceu absolutamente nada em termos de o que fazer a respeito. Porque, convenhamos, você ouviu o que Trump disse hoje. Se o Canadá ratificar o acordo de livre comércio com a China, ele vai impor tarifas de 100% sobre eles. Agora, o que acontece com os trabalhadores da indústria automobilística no Canadá que vão perder seus empregos porque produzem carros e peças de reposição para empresas americanas? Ele tem um plano para isso? Vai investir e trazer a BYD para assumir o lugar da Ford e da General Motors? Não, ele não tem nenhum plano desse tipo.
Sim, esse é um bom ponto, porque é claro que foi um bom discurso. Mas a honestidade e os princípios que ele de repente passa a defender, é preciso perguntar, por que agora? E veja, no dia anterior, Trump saiu e postou no Truth Social um mapa da América do Norte que ele havia gerado com IA, mostrando o Canadá colorido com a bandeira americana, bem diante de uma plateia europeia. Então ele sabe que depois da Groenlândia, os Estados Unidos talvez venham atrás do Canadá. Parece que é por isso que esses princípios de repente entram em jogo. Mas ainda assim é extraordinário que não haja mais resistência a isso. Só como uma pergunta final, você vê isso dentro de um contexto mais amplo, em que os Estados Unidos precisam encontrar uma nova forma de exercer sua dominância? Porque depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos tiveram muitas vantagens. Eram líderes tecnológicos e, por causa da guerra, haviam construído esse poder industrial. Through the war, it had built up this industrial power. It had begun to control all the international seas. Ela havia começado a controlar todas as rotas marítimas internacionais. Afirmou controle sobre muitos dos recursos naturais da Arábia Saudita e de outros lugares. Teve um papel fundamental nas instituições financeiras, o Banco Mundial, o FMI e, é claro, o mundo então adotou o dólar como moeda de reserva global. Assim era a hegemonia econômica. Nesse sentido, um sistema econômico liberal é algo positivo quando se é o hegemon, muito parecido com a Grã-Bretanha no século XIX, porque isso significa integrar o mundo sob sua administração. Mas o que vemos agora é o desespero dos Estados Unidos. Todas essas guerras, as guerras econômicas, isso está enraizado na incapacidade de competir com a China e, de modo geral, no esgotamento dos Estados Unidos, como se vê com sua dívida. Essencialmente, é um esforço desesperado para reorganizar o jogo, desenvolver um novo sistema. Qualquer coisa no Rigathis Associates de Voltron. Tenho uma perspectiva um pouco diferente sobre isso. O que você descreveu como hegemonia americana do pós-guerra terminou em 1971. Foi exatamente como você disse até então, durante a era de Bretton Woods. Nas décadas de 1950 e 1960 havia um hegemon, era um país com superávit, tecnologicamente avançado, um exportador líquido. E todo o objetivo de Bretton Woods, Glenn, era manter a posição de superávit dos Estados Unidos. No final da década de 1960, eles perderam essa posição por vários motivos que não precisamos detalhar agora. Entre eles, a Guerra do Vietnã, a Grande Sociedade e o fato de que o capital americano foi fortemente investido nas indústrias alemã e japonesa. O resultado foi que as indústrias alemã e japonesa se tornaram mais eficientes do que as americanas. E em certo momento, especialmente com a Guerra do Vietnã, sabe, no fim, o sistema de Bretton Woods já não era mais sustentável, porque se baseava na ideia de que os Estados Unidos seriam um país com superávit e estariam dolarizando a Grã-Bretanha, a Europa e o Japão, de modo a permitir que continuassem comprando as exportações líquidas dos Estados Unidos. Mas, uma vez que essas exportações líquidas desapareceram, o sistema também ruiu. E, claro, foram os próprios americanos que o destruíram. Depois eles o substituíram por um sistema muito diferente, não aquele que descrevemos. Um sistema baseado na inversão do esquema de reciclagem que era o de Bretton Woods. Em vez de os Estados Unidos serem um país com superávit, reciclando seus excedentes para a Europa e a Ásia, especialmente o Japão e mais tarde a China, o que aconteceu foi que passaram a ter um déficit e usaram esse déficit para criar demanda agregada na Europa, no Japão e posteriormente na China. Enviaram promissórias, chamadas de dólares, para esses países, que depois foram repatriadas para Nova York e se transformaram em três coisas: títulos do governo, ou seja, financiamento do governo federal americano. Em segundo lugar, algumas ações que estrangeiros podiam comprar. E, em terceiro lugar, principalmente imóveis, o que fez de Donald Trump o que ele é. Então veja, essa tentativa de manter a hegemonia depois que eles ficaram para trás, depois que se tornaram um país deficitário, foi coisa do Nixon. E Nixon não teve problema nenhum
em travar uma guerra econômica contra seus aliados. Então veja, o Trump não é o primeiro presidente a travar uma guerra econômica. Quando John Connally, o secretário do Tesouro no governo de Richard Nixon, foi à Europa depois que o sistema de Bretton Woods foi desmantelado em 15 de agosto de 71, ele disse aos europeus: "Vocês estão ferrados. Eu vim aqui para pagar vocês. O dólar é a minha moeda e o seu problema." E os europeus entraram em pânico e, veja, tentaram criar o próprio Bretton Woods, o próprio sistema de taxa de câmbio fixa. Então eles passaram por várias configurações de um regime de câmbio fixo e estavam fracassando, com a serpente dentro do sistema monetário europeu, com o mecanismo europeu de taxas de câmbio. No fim, criaram o euro. Isso foi um desastre para os investimentos na Europa, para a integração e assim por diante. E de forma semelhante, lembre-se do que Ronald Reagan fez em 1985 com os japoneses, os acordos do Plaza. Ele os pressionou dizendo: "Vou impor tarifas de 200% a menos que vocês reavaliem novamente." E eles o fizeram. O resultado foi que o milagre japonês morreu ali mesmo. Portanto, isso não é novidade. O que há de novo? A diferença fundamental entre o choque de Nixon e o choque de Trump é a China. Porque quando Nixon estava chocando seus aliados da forma que acabei de descrever, não havia um sistema econômico concorrente. Existia a União Soviética, mas ela já estava em declínio. Desde o final dos anos 1960 e início dos anos 1970, estava claramente evidente que o sistema econômico soviético não tinha capacidade de competir em termos de avanço tecnológico, exportações e todos os fatores que importam nos mercados financeiros e nos mercados em geral. Mas Trump está tentando criar um novo choque de Nixon no contexto da China, que avança de forma exponencial, já sendo 2 até 3 vezes maior que a indústria americana. Em relação às grandes empresas de tecnologia, metade dos especialistas em IA do mundo agora são chineses. Eles não são britânicos, nem alemães, e assim por diante. São chineses. No setor de energia verde, já vemos uma redução na dependência de combustíveis fósseis e uma enorme expansão das fontes renováveis, das quais a Europa e, em particular, a América de Trump estão se afastando. Então, ele está tentando estender a hegemonia americana, privatizando o dólar por meio do Genius Act, como mencionei antes, e essencialmente explodindo a União Europeia, o Canadá, seus aliados, porque ele é um realista. Ele tentou enganar os chineses. Ele fracassou. Os chineses venceram a guerra comercial contra ele. Ele já efetivamente sucumbiu a isso. Em abril, você verá que haverá uma reunião entre Trump e Xi, e eles vão estender a trégua. E eu acho que continuarão estendendo, porque os Estados Unidos precisam mais da China do que a China precisa dos Estados Unidos, em termos de terras raras, em termos de vários materiais críticos para os interesses americanos e para o complexo industrial americano. O que ela está dizendo é: vou estar mais de minha aliado, coexistir com os chineses. I'm going to coexist with the Chinese, but I don't want to have to deal with the European Union. Mas sabe, eu não quero ter que lidar com a União Europeia como um todo. Então vou minar a União Europeia. Quero lidar com os alemães. Quero lidar com os franceses, quero lidar com os italianos, quero lidar com os canadenses. Então vou jogar o gato entre os pombos. Sabe, quando os europeus reclamam que, meu Deus, ao ameaçar tomar a Groenlândia, você está detonando a OTAN e a UE. Bem, exatamente. É isso que ele quer. Ele vê o hemisfério ocidental como uma roda de bicicleta em que ele é o cubo e eles são os raios. E mesmo que alguns raios estejam quebrados, a roda da bicicleta ainda funciona. Acho que isso é algo que os europeus realmente precisam entender. Porque a suposição parece ser que, quanto mais eles cederem, eventualmente sua lealdade será apreciada. E ele verá o valor de ter a Europa como parceira. Mas acho que tudo o que ele vê é fraqueza. E está apenas procurando algo para extrair enquanto se desvincula da Europa.
É extraordinário de assistir. Enfim, muito obrigado por me deixar aproveitar seu tempo no fim de semana. E como você disse, se isso realmente estiver levando ao fim das Nações Unidas, é um desenvolvimento bastante dramático. Mas como você também disse, muitas das pessoas que vão reclamar ajudaram a causar isso também. Então, mais uma vez, obrigado. Obrigado, Glenn.